Então, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje vai ser de geografia e vamos entender um pouco sobre o governo das vilas e cidades no Brasil colonial, certo? Vamos lá. Então, em 1549, ela foi fundada a cidade de Salvador, certo? Na capitania da Bahia. Então, seu fundador foi o português chamado de Tomé de Souza, que chegou na Bahia com o objetivo de construir uma cidade que servisse de capital para o Brasil colonial. Então, quer dizer que Salvador foi a primeira capital do Brasil colonial. Então, Tomé de Souza ele foi o primeiro governador-geral do Brasil e com ele eles chegaram milhares de pessoas. Qual foram essas pessoas que chegaram junto com eles? Foram fidalgos, padres, jesuítas, médicos, militares, artesãos e alguns também que não tinham emprego. Para construir a cidade foi preciso a ajuda de todos, inclusive dos indígenas que moravam naquela região, comandados por Caramuru, certo? Lembram quem é Caramuru, que a gente viu na aula passada? Vamos lá. Então, como a gente já falou, né? Começou a se construir Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, as primeiras construções nessa capital foram casas para os colonos, o edifício do governador, colégios de jesuítas e também a fortificação para defender a cidade, ou seja, os fortes. Salvador foi a primeira capital do Brasil colônia e nela ela funcionava a Câmara Municipal, que era a sede do governo colonial. O governador-geral e os vereadores representavam a metrópole portuguesa e eram responsáveis por algumas tarefas. Quais eram essas tarefas? Então, resolver todo tipo de problema que aconteciam nas vilas e nas cidades, aplicar justiça entre os colonos, controlar os pagamentos dos funcionários públicos, criar regras para o comércio entre as vilas e as cidades, construções de pontes, ruas, fontes, estradas, fortificações, prédios públicos, cuidar da limpeza das ruas e dos espaços públicos, certo? E diversas outras coisas. Então, as vilas e cidades, elas também tinham suas câmaras municipais, que deviam obedecer às regras do governo geral. Os cargos políticos, eles eram ocupados apenas pelos portugueses, chamados de homens bons, expressão que significava pessoa com posse, ou seja, pessoas ricas. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é chamada de o Poço da Câmara Municipal, que é um dos mais importantes exemplares da arquitetura civil colonial brasileira. Então, a primeira construção, ou seja, essa câmara, ela foi construída em 1549. Foi de taipa e palha e em 1551 construiu-se uma nova câmara que foi feita de pedra e cal branco, coberta com telhas e com cadeiras e açougues embaixo. Então, no ano de 1660, o governo de Francisco Barreto de Menezes deu início a uma reforma que concedeu à Câmara a importância que deveria ter um edifício público de sua categoria. Então, vários anos depois, cerca de 1696, foi construída uma torre e instalado nela um sino. E dessa data até a atual, a estrutura arquitetônica desse prédio é a mesma, ela não mudou. Então, as cidades e as vilas coloniais. Então, as primeiras vilas e cidades da colônia no Brasil, ela localizava-se sempre no litoral brasileiro. Por quê? Isso acontecia porque as caravelas vindas de Portugal eram o único meio de transporte entre a América e a Europa. Então, se os únicos meios de transporte era navegando, então, obviamente,
as primeiras cidades e vilas elas foram alicerçadas no litoral brasileiro, que era onde atracava essas caravelas, certo? Então, foi o caso das cidades, que se alicerçaram, vilas e cidades, no caso, né? Que foi o caso das cidades de Salvador, de Rio de Janeiro e as vilas de São Vicente, Olinda, Santos e várias outras cidades e vilas que ficavam no litoral brasileiro, certo? Então, as vilas eram os núcleos, ou seja, o centro do povoamento, certo? Em menores cidades. Então, as primeiras vilas fundadas no interior da colônia, ou seja, mais distantes do litoral, foram as vilas de Santo André, da Borba do Campo, em 1553, e as vilas de São Paulo de Piratinga, que foi em 1554, como eram chamadas na época, certo? Então, para fundar essas vilas, certo? Foi preciso subir a Serra do Mar. Então, os indígenas que habitavam o interior, eles desciam a Serra do Mar por caminhos que eles faziam no meio da Mata Atlântica. E foi esses caminhos que foram usados pelos jesuítas e os primeiros colonizadores para implantar essas vilas no interior do Brasil, certo? Então, esses obstáculos geralmente mantinham as vilas do interior afastadas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Próxima aula, nós vamos dar continuidade com a vida na cidade colonial e deixarei também uma atividade para vocês, certo? Então, a atividade de hoje é o seguinte, só são apenas 3 questões. Vocês vão lá no seu caderninho e vai escrever quais as primeiras vilas fundadas no interior do Brasil. Aí você responde a segunda questão. Em que ano foi fundada a primeira Câmara Municipal? Aí você responde. Qual o nome do fundador da cidade de Salvador, certo? Você vai responder no caderno, vai enviar a foto para mim para eu corrigir, certo? Então, até a próxima aula. Desejo a todos um bom final de tarde, certo? Que se cuidem e mantenham-se protegidos desse vírus. Beijos e até a próxima.